ser bruto, a gente não vai editar, a gente vai entregar eles. Direto? É só pegar as fitas e entregar eles. Aí eles vão editar. Tipo assim. Terminar a gravação já entrega. Já entrega, aí eles vão editar, passar pra DVD, né? Nada. Senhoras e senhores, muito bom dia. Bom dia. Bom dia. Em nome da Fundação Instituto Delmiro Gouveia para o Desenvolvimento e do presidente do seminário, ministro Biratã Aguiar, damos boas-vindas a todos neste último dia do primeiro seminário de altos estudos de administração pública. Na oportunidade, agradecemos o apoio do governo do estado do Ceará, Transpetro, Petrobras Transportes S.A., Banco do Nordeste do Brasil, Prefeitura Municipal de Fortaleza, Fé Comércio, OAB Ceará, do Conselho Regional de Administração, CRA Ceará, e dos jornais O Povo, Diário do Nordeste e o Estado, da TV Cidade, TV Ceará e FGF TV. Iniciando os trabalhos desta manhã, teremos a palestra sobre o tema Improbidade Administrativa, Controle Administrativo e Judicial, tendo como palestrante o advogado e professor Jacobi Fernandes. Neste instante, convidamos o ministro Biratã Aguiar para recepcionar o doutor Cid Marconi, juiz eleitoral do TRE Ceará, que presidirá esta sessão. Convidamos para compor a mesa doutor Irapuã Aguiar Júnior, chefe do gabinete do vice-governador Domingos Filho. O advogado Andrei Aguiar,
representante da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Ceará. E convidamos, naturalmente, o palestrante professor Jacobi Fernandes, formado à mesa. Formada a mesa, passamos a palavra ao ministro Ubiratã Aguiar. Antes de tudo, eu queria, Jacobi, agradecer, ainda não é a você, a esses participantes do evento que acalmaram meu coração, de quem se acostumou a olhar para o relógio e dizer 8h30, realmente é 8h30. Mas nem todos os relógios são iguais. Não é o problema do fuso horário, é o problema cultural da nossa gente. E se não mata o Sabino de estresse, mas me deixa numa intranquilidade, porque logo mais, você vai, quando começar a falar, você vai ver, chegam 3 distintas senhoritas, chegam 3 jovens advogados, chegam os nossos amigos conselheiros, chegam gestores os mais diversos, e vão chegando, e logo mais essas cadeiras vão se tornando poucas para os muitos que nos têm honrado com suas presenças. Mas, passada essa emoção, que nós ficamos te segurando lá na sala, esperando que fosse se completando, e eu diria que o quórum de início, eu gostaria apenas de poucas palavras, com a permissão do Círio Marconi, presidente da mesa, para dizer da minha felicidade, Jacobi, em tê-lo aqui. Eu tive o privilégio de conhecê-lo nos encontros promovidos pela editora Fórum. Ele é top de linha da editora. Vários títulos publicados. E títulos os mais qualificados, tratando de temas em que ele é o mestre. Lá no escritório de advocacia, os advogados que militam com ele são vários, são muitos. Aqueles que trabalham com ele, ao lado dele, lá no escritório, o chamam da forma mais adequada, professor Jacobi. E professor, eu acho que não há algo que mais eleve a pessoa, o ser humano, do que chamar de professor, chamar de educador. Porque o professor, ele transmite não só os conhecimentos formais, a doutrina, algo da profissionalização, mas ele transmite a formação, os conceitos éticos, os conceitos morais, os conceitos de família, sem o que você não vai constituir a nação. Você pode ter, como o Paulo Bonavides, que nos honrou aqui com sua presença, facilmente o Estado, basta ter uma base física, um território, delimita, estrutura o Estado, traz os poderes, traz uma legislação, mas esse povo aqui tem os fundamentos que possam fazer com que esse Estado possa se posicionar no concerto nacional universal, melhor dizendo, pela pujança do caráter, pela pujança da inteligência e da formação do seu povo. Pois bem, este é o professor. E professor, eu brinco, me permita a expressão, que se garante, porque ele, conselheiro do Tribunal de Contas do Distrito Federal, e foi bom porque eu estava falando de costas para a entrada, conversando com 3 jovens, quando ele vem chegando, eu estava falando, contando essa história, e ele chega, aí, bom, foi uma beleza, porque estava assistindo um elogio, mas algo verdadeiro de corpo presente. Ele pede exoneração do cargo de conselheiro, um cargo vitalício, que tem o seu salário garantido ao final de cada mês para viver da advocacia. No nosso linguajar diz, esse se garante. Pois bem,
não vou mais me alongar. Mas, acima de tudo, eu queria dar o testemunho da minha admiração, do meu apreço e do respeito que tenho, ele que, junto aos nossos auditores, aos nossos ministros lá do Tribunal de Contas da União, é presente, é autocitado nos pareceres, é autocitado nos votos, pela qualidade do trabalho que ele produz. Agora, vou te dizer uma coisa. Quando eu não estiver naquela cadeira te ouvindo com toda atenção falar sobre improbidade, é porque a inquietação dos sabecios que à tarde vão proferir palestra já chegaram. É o telefone que toca e eu fico correndo. Releve as minhas saídas em função do estresse de quem, por culpa do Sabino, ficou com a responsabilidade de presidir este evento. Um abraço. Bom dia a todos. Acredito que o presidente do Congresso, o ministro Biratã Aguiar, já falou um pouco do nosso palestrante. Quero dizer, inicialmente, parabenizar pela realização do evento. Eu, como já foi dito, juiz do Tribunal Regional e também fazendo parte dos dois conselhos, o Conselho Estadual, que é o CONAT, o Contencioso Estadual e o Contencioso Federal, que é o CARF, sei da importância que é se discutir esta matéria aqui em Fortaleza, e é uma honra também na nossa cidade nós temos tão ilustres pessoas que vêm aqui trocar conhecimento, trazer, nos brindar aqui com suas palestras. E no dia de hoje, nada melhor do que o professor também, professor aqui, que eu não posso nem mudar, né, a minha forma de falar com ele. Inclusive tive a oportunidade de conhecê-lo antigamente, anteriormente aqui a este evento, e ele me conhecia, na verdade, porque eu já o conhecia antes, bem antes das suas palestras, dos livros, enfim, da sua história, que é conhecida no Brasil inteiro. Eu acredito que não seria necessário fazer a apresentação do professor Jorge Ulisses Jacob Fernandes, porque todos já conhecem, mas eu acredito que seja importante porque a gente trazer o currículo, que é um excelente currículo, um resumido currículo aqui para a plateia. Ele é advogado, mestre em Direito Público, professor de Direito Administrativo, escritor, consultor, conferencista e palestrante. Ele desenvolveu uma longa e sólida carreira no serviço público, ocupando vários cargos, dos quais se destacam conselheiro do Tribunal de Contas do Distrito Federal, membro do Conselho Interministerial da Desburocratização, procurador e procurador-geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Distrito Federal, juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, advogado e administrador postal da SCT e ainda consultor cadastrado no Banco Mundial. Publica periodicamente vários trabalhos, principalmente na seara do direito administrativo, com destaque para uma abundante produção de artigos científicos nas principais publicações jurídicas brasileiras, entre as quais Revista Fórum de Contratação e Gestão Pública, Fórum Administrativo, Capital Público, Boletim de Direito Administrativo da editora NDJ, o Pregoeiro e Caderno Direito e Justiça do Correio Brasiliense, colabora como conselheiro editorial na editora Fórum, entre outros. Como conferencista e palestrante, é um dos profissionais mais solicitados no ramo, onde ministra diversos cursos, congressos e seminários em todo o país. É autor de vários livros, dos quais se destacam, pela editora Fórum, Tribunais de Contas do Brasil, Jurisdição e Competência, 2ª edição, 2009, Vade-Mecum de Licitações e Contratos Administrativos, 5ª edição, 2011, Tomada de Contas Especial, 4ª edição, 2009, Sistema de Registros e Preços e Pregão, 4ª edição, 2011, este foi premiado como melhor livro sobre o tema no ano de 2010 pelo 5º Congresso Nacional de Pregoeiros em Foz do Iguaçu, em Santa Catarina. Lei 8.666/93, versão bolso, organização de texto e índice de assuntos, está na 12ª edição, em 2009.
Lei de responsabilidade fiscal, versão de bolso também, organização de texto e índice na edição em 2006, contratação direta sem licitação, 9ª edição em 2011, tomada de conta especial, 4ª edição em 2009, responsabilidade fiscal, questões práticas, 3ª edição em 2009, e pela editora Del Rey, Lixo, limpeza pública urbana sobre o enfoque do direito administrativo, 2001, responsabilidade fiscal, 2ª edição em 2001, em coautoria. Então aqui eu não vou mais ler outros, porque senão a gente vai passar aqui a manhã inteira só lendo o mini currículo do professor Jacobi. Então, nesse momento, passo a palavra para o professor Jacobi, porque ele é que é a estrela da nossa manhã hoje. Senhoras e senhores, bom dia a todos. Eu tenho que começar agradecendo muito as palavras que foram dirigidas a mim e também aos senhores, e dizer que para mim é um momento muito especial hoje, porque nós, como cidadãos, raras vezes nesse país temos a oportunidade de aplaudir o mérito e junto a ética. E esse evento, ele tem que ser marcado apenas com o nosso aplauso ao profissionalismo, à competência e à ética do ministro Biratã Aguiar. E eu tive o privilégio de conhecê-lo como colega palestrante, como lendo, inclusive, e aprendendo muito nos seus votos. Uma vez eu estava com uma secretária e eu estava terminando um livro, e ela falou assim: puxa, é a terceira página que está citando o mesmo ministro, né? Eu disse: é mesmo, que é o ministro? Qual é o ministro? O Biratã Aguiar disse: eu não vou nem falar para ele, senão ele vai querer coautoria no livro, né? Então toma cuidado, né? Se não vou citar mais os votos dele nesse trabalho aqui, não. Mas aprendi muito, e depois, por generosidade de espírito, Sua Excelência me deu o privilégio de prefaciar um livro, né? Um livro dele sobre administração pública, e que eu reputo hoje, conhecendo as obras de direito administrativo, como a obra mais inteligente, porque ela traz uma reflexão profunda sobre os institutos da administração pública e a essência da força do controle, tentando fazer com que a sociedade tome conta do dinheiro público, né? E não essas novas figuras jurídicas que todos os dias surgem e que acabam eventualmente escapando, como ele coloca mesmo no trabalho dele, né, como um rio sinuoso, né, que tenta fugir dos obstáculos, né? Então ele me deu o privilégio. E sobretudo, né, a nossa relação muito ética, né, com toda essa afeição profunda que tem a Sua Excelência. Ele continua julgando os processos, discordando da minha advocacia muitas vezes, né, porque esse atributo ético e mérito a gente não consegue aplaudir todo dia. E quando tem essa oportunidade, a gente tem que cansar as mãos aplaudindo. Na verdade, eu acho que isso é um grande privilégio. Mas eu também queria agradecer, não vou tomar mais tempo com os agradecimentos, ao Dr. Sabino. E o Dr. Sabino saiu, né? Mas quem coordena o evento tem esse privilégio de sair toda hora, né? Ao Dr. Sabino, amigo comum, né, que está patrocinando e empreendendo esse evento. Agradecer as gentis palavras de Ciro Marconi, que conheci lá no Tribunal de Contas do município, né? Uma palestra que proferi lá, território do Luiz Sérgio, né? Do Gadelha, que também nos brinda aqui com a sua presença, né? Agradecer também ao Andrei, né? Ao Andrei Aguiar e ao Dr. Irapuã aqui presente, e a todos os senhores. E aí eu farei um registro, né? Certa vez no Rio de Janeiro, eu ia ser professor, palestrante num dia, e chegou 8 horas da manhã e só tinha 2 pessoas na sala, e o auditório era para mais de 200 e mais de 200 inscritos. E aí deu o horário e o organizador do evento falou: comece. Eu falei: mas só tem 2. Comece. E aí eu fui, e quando estava me dirigindo à posição de palestrante,
Eu pensei assim, mas só 2? Aí eu pensei, a gente não cuida na vida da gente de quantidade. Aliás, as coisas que menos importam são aquelas que têm quantidade, não é verdade? Mas se importa em qualidade. Depois eu descobri que teve uma greve, que a pessoa não podia comparecer, e eu falei assim, eu tenho obrigação de prestigiar aqueles que foram pontuais. E aí quando o ministro falou, né, disse, olha, as pessoas nem sempre chegam exatamente no horário, ficam com o coração aflito, mas ministro, eu aprendi isso. E se tiver só uma pessoa, né, e quiserem começar o evento, podem contar sempre comigo. Né? Por outro lado, eu também aprendi, e quem vai agora ao Rock in Rio sabe disso, né, as bandas menos importantes tocam antes das bandas mais importantes. Então, o meu papel aqui também é o que eles chamam de esquentar o auditório. Né? Vamos lá? Muito bem. O Dr. Sabino vai disponibilizar para todos os senhores essa exposição exatamente com os slides que tem aqui e muito mais coisas. Por quê? Porque nós fizemos um roteiro escrito, né, bem detalhado sobre o que está aqui. Não escrevi nada sobre isso, mas eu cataloguei as normas importantes e os textos importantes e eles vão ser disponibilizados na resenha do evento para todos os senhores. E quem vai me ajudar no suporte técnico aqui é o Ricardo. Então, se alguma coisa der errado aqui nos slides, a gente vai culpar o Ricardo, tá bom? Ele está escondido aqui, mas eu mostro ele para vocês. Já, já. Muito bem. Nós vamos falar sobre esse tema, improbidade administrativa e controle administrativo e judicial. E esse é um tema que é muito importante e ao mesmo tempo complexo. Por quê? Porque envolve a questão da moralidade administrativa. Quando eu estava na faculdade, com os meus alunos da faculdade, os professores de filosofia começavam as aulas ensinando que o direito se tornou uma ciência a hora que ele se separou da moral. Não é isso? Aí a gente explica para os alunos, por quê? Porque o direito é cogente, a moral não é. Nós vamos fazendo essa distinção, né? O direito é escrito, a moral não é. E aí nós vamos fazendo uma distinção e dissemos o seguinte, agora que nós separamos o direito da moral, pronto, somos uma ciência. Não somos mais apenas opiniões da sociedade, agora nós somos uma ciência, regras escritas, a punição tem que estar prevista antes, senão não pode ser aplicada, e fomos erigindo uma série de garantias em prol da civilização e da modernidade. E depois de todo esse trajeto separados, voltamos a nos encontrar com a moralidade administrativa. E o receio disso é que essas normas acabem sendo que no direito, lá no direito penal, se fala em norma penal em branco. Porque a lei de improbidade tem artigos que são meramente exemplificativos. O que condena a nossa moral não é uniforme entre nós. Né? E já tive experiência até de você conversar com pessoas que tiveram a sua moralidade deformada por anos e anos, convivendo e promovendo a corrupção, que os laços deles são muito elásticos. Né? Como um assassino contumaz, dá pouco valor à vida. E mais do que isso, existe uma fronteira de difícil equacionamento. Vou criar um exemplo aqui. A nossa presidente da República. Se ela namora alguém, isso não é da nossa conta. Namora. Não interessa. O que ela faz à noite, final de semana, não nos interessa. Desde que não comprometa, né, um certo padrão de escândalo, de razoabilidade, é a vida dela. Mas se ela passar a namorar um grande empreiteiro, e em razão disso ele começar a ganhar várias licitações, isso nos interessa. E interessa a todos nós. E percebam, um ponto que é só jornalismo, fofoca, outro ponto, com pequena diferença, já tem. Assim, pode ser até que inspirado pelo amor dela, dessa senhora, esse empreiteiro comece a se esforçar mais e ter mais sucesso na sua atividade empresarial. Poderia acontecer, mas nós não aceitaríamos.
Essa seria uma relação que nós chamamos promíscua, que condenaria toda os nossos parâmetros éticos. Tá? Então percebam, mesmo com todas as normas e com tudo que nós julgamos, ainda existe um espaço entre o preto e branco, uma nuvem cinzenta no meio. Tá? Porque no direito administrativo nós costumamos trabalhar com regras escritas, penalidades previamente definidas, procedimentos rigorosamente definidos. É o princípio do devido processo legal. E quando nós vamos enfrentar o tema improbidade administrativa, estamos sujeitos a uma série de indefinições. Aqui mesmo no Ceará, num evento promovido pelo Judiciário, o ministro Lincoln Magalhães da Rocha do TCU estava fazendo a palestra sobre improbidade e nepotismo, e lá pelas tantas, um desembargador, isso aqui não será.